informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 30 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. A avicultura se destaca como atividade importante na economia de Mato Grosso do Sul. Queimadas em agosto aqui no estado caíram fortemente. Dólar alto já afeta preços de alimentos. Por apoio nas eleições, agronegócio cobra compromisso de candidatos a presidente. E o Ministério Público denunciou produtores, empresários e servidores na Operação Grãos de Ouro. Uma picape diesel automática com 7 airbags, 5.3 com tela de 8 polegadas, sistema anticapotamento e 5 anos de garantia. Só pode ser a melhor compra. Escuta essa! Ranger Diesel Automática 2019 a partir de 118.490 à vista. E mais, confira ainda Ranger 4x4 automática completona no plano sazonal com 30% de entrada e 6 parcelas semestrais. Imperdível nos distribuidores Ford. No trânsito, a vida vem primeiro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Nada de mudança no tempo em Dourados e região nessa quinta-feira. A massa de ar seco continua atuando aqui, deixando o dia com sol e algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. O calor aumenta com máxima prevista de até 37 graus. A Semente Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagens, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedade de braquiárias, marandu, piatã, decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai e Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo de pagamento. Entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada a Embrapa e a Unipasto. Sementes Cepad, vem Mar Torres, esquina com a Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Telefones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com o Celso ou o Vinícius. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã subiu para R$ 140 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 138 à vista. No friboi vaca gorda, a R$ 130 a prazo e no Brasil Global a R$ 128 à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 30 e a de soja a R$ 78, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 4,11 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O número de avicultores integrados em Mato Grosso do Sul subiu 28% de 2016 a 2018. Atualmente, o setor emprega 8.631 pessoas aqui no estado, com um abate diário de 625 mil aves. Nos últimos 3 anos, a avicultura passou por várias transformações em Mato Grosso do Sul. Dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar mostram que o número de abates cresceu 56% nos últimos 10 anos, enquanto a produção teve alta de 70% nesse período. Atualmente, o estado tem 21 milhões de cabeças de frangos distribuídas entre 1.233 granjas, pertencentes a 501 produtores integrados. Mato Grosso do Sul é considerado o estado com as condições mais favoráveis para o investimento na avicultura. Isso porque, nos últimos anos, houve investimentos em ações de fomento para o setor. Atualmente, o estado tem frigorífico de frangos em 5 municípios: Carapó, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Dourados e o maior em Sidrolândia. A empresa de celulose Eldorado Brasil, instalada em Três Lagoas, foi condenada pela Justiça a pagar R$2 milhões por danos causados ao município após descumprir normas trabalhistas. Segundo o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, o valor será destinado a projetos sociais desenvolvidos por entidades públicas ou beneficentes. A ação civil pública foi movida em 2014 e apontava uma série de fraudes relacionadas ao meio ambiente de trabalho e às condições que os funcionários eram submetidos. Conforme o MTP, foram encontradas irregularidades no recrutamento e transporte de trabalhadores, abrigos contra condições climáticas desfavoráveis, controle efetivo da jornada, insalubridade, turnos ininterruptos de revezamento, entre outros. Agosto desse ano foi o que menos registrou queimadas florestais em Mato Grosso do Sul em 20 anos, apontou o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Desde 1998, o ano em que houve menos incêndios no período era 2009, com 349 ocorrências. Porém, nesse ano, até anteontem, foram registrados 268 incêndios. Além disso, o número representa que o estado também ficou bem abaixo no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.159 incêndios no estado. Já o ano em que houve mais queimadas foi 2005, com 6.141 incêndios. A redução em 2018 pode estar ligada com as chuvas acima da média em agosto desse ano. O período, que mesmo no inverno costuma ser seco e com muitos ventos, tem registrado chuva desde o dia 1º de agosto. O volume, segundo a medição dos especialistas, já supera em 250% o considerado normal de chuvas para essa época. O dólar voltou a subir na terça-feira sob influência das incertezas da corrida eleitoral e atingiu a cotação de R$ 4,14, segundo maior valor desde o início do Plano Real em 1994. A moeda americana, que está na casa dos R$ 4,00 desde 21 de agosto,
registra alta de 10,2% só nesse mês e de 25% no ano. O novo patamar do câmbio já pressiona preços de produtos importados, especialmente combustíveis, medicamentos e alguns alimentos. Como o Brasil vai importar nesse ano mais da metade do trigo que vai consumir, sobretudo vindo da Argentina, os pães e massas devem ser os primeiros alimentos a pesar no bolso do consumidor. Entre os preços dos alimentos, esse grupo já subiu 3% no mês passado. A indústria tem, em média, estoque suficiente para até 90 dias. Se o fabricante tem estoque comprado com o preço anterior, mais baixo, portanto, segura o reajuste e ganha em volume de vendas, disse Cláudio Zanon, da Abimap, a Associação dos Fabricantes de Biscoitos, Massas e Pães Industrializados. Ele estima que os preços devem ficar até 10% mais caros para o consumidor até o fim desse ano. O combate à criminalidade no campo, reformas tributária e previdenciária, priorização do seguro rural e revogação de tabelamento de frete rodoviário são algumas das demandas do agronegócio para o próximo presidente da República. Elas foram apresentadas ontem aos candidatos nas eleições no documento O Futuro é Agro 2018 a 2030, em uma rodada de sabatinas na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em Brasília. Participaram do encontro os candidatos do PSDB, Geraldo Alckmin, do MDB, Henrique Meirelles, do Podemos, Álvaro Dias e da Rede, Marina Silva. 2 presidenciáveis não compareceram, Ciro Gomes, do PDT, que tem como vice a ex-presidente da CNA, a senadora Cátia Abreu, e Jair Bolsonaro, que foi participar de feira agropecuária no Rio Grande do Sul. O texto com as sugestões foi elaborado por 15 entidades que integram o Conselho do Agronegócio da CNA. Com todas essas entidades representativas, fica muito mais fácil para cobrarmos o próximo presidente essas propostas, disse o presidente da CNA, João Martins. Para o presidente da Associação dos Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, Bartolomeu Braz, está cada vez mais claro que o setor rural assumiu o protagonismo na agenda política nacional. O setor tem muita força e precisamos ser ouvidos, frisou o Braz. Geraldo Alckmin disse que vai facilitar o porte de armas na área rural e adotar medidas para estimular a produção do agronegócio, como a redução das taxas cobradas na concessão de crédito, o estímulo para cooperativas emprestarem recursos e iniciativas para acabar com o protecionismo de país e abrir novos mercados. Alckmin, que busca garantir votos do agronegócio, setor que tem apostado no candidato Jair Bolsonaro, reafirmou ser favorável de uma facilitação do porte de armas no campo e citou que a área rural é diferente da zona urbana. Durante a sessão ordinária de terça-feira, foi requerida na Câmara de Dourados, pelo vereador Bebeto, a implantação de moradias populares nos distritos de Vila Formosa e Picadinho. Segundo o vereador, somente esses 2 distritos não foram contemplados com o programa Minha Casa Minha Vida. Amaranthus palmeri, planta daninha originária dos Estados Unidos, identificada em 2015 em Mato Grosso, segue sendo monitorada pela elevada agressividade. A Amaranthus palmeri está entre as daninhas de maior dificuldade de controle pelos produtores rurais americanos. E o Brasil já tem 28 espécies de plantas invasoras resistentes aos herbicidas e, em alguns casos, a mais de um princípio ativo. Sementes de plantas daninhas resistentes têm alcançado novas áreas de cultivo, viajando com maquinários pelo Brasil. As cotações do arroz em casca subiram pela 10ª semana seguida no Rio Grande do Sul. De 21 a 28 de agosto, o indicador do arroz em casca, Exalc-Senar, com 58% de grãos inteiros, registrou alta de 0,7%, fechando a R$ 44,77 a saca de 50 quilos na terça-feira. Segundo o CPEA, a valorização está atrelada à maior procura de beneficiadoras, que buscam efetivar novos lotes de arroz em casca para repor estoques e, mesmo insatisfeitas com o aumento dos gastos com frete, indústrias de outros estados, como Goiás e Minas Gerais,
estiveram ativas no mercado do cereal, o que também contribuiu para as altas no preço do arroz no Rio Grande do Sul. Resultados de pesquisa envolvendo o comportamento de bovinos revelam que os animais criados em sistemas integrados com árvores frequentam menos o bebedouro em comparação com aqueles criados em sistemas convencionais a pleno sol. A redução chega a 19%, de acordo com um estudo desenvolvido na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Paulo. Trata-se de uma das vantagens do sistema de produção, como a integração lavoura-pecuária-floresta, que vem sendo adotado gradativamente no país, chegando a quase 12 milhões de hectares. O trabalho foi feito por observação visual em campanhas mensais de 2 dias consecutivos, ao longo de 8 horas por dia. A equipe ficava a uma distância que não interferisse no comportamento dos animais. O estudo constatou que, no período da tarde, 87% dos animais que estavam expostos ao sol foram ao bebedouro. Na área sombreada, esse índice caiu para 63% no mesmo período. A diferença foi maior nos meses de janeiro a março, quando as temperaturas em geral são mais elevadas. 58 pessoas foram denunciadas à justiça na Operação Grãos de Ouro. A ação, realizada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, em 8 de agosto, foi contra a sonegação fiscal. No dia 23, a denúncia, com 788 páginas, foi protocolada na primeira vara criminal de Campo Grande, com pedido de novas prisões. As 58 pessoas foram divididas em 5 núcleos: corretores agrícolas, noteiros, transportadores, produtores rurais e servidores estaduais corruptos. O esquema tinha o objetivo de sonegar tributos na comercialização de transporte e grãos produzidos em Mato Grosso do Sul, especialmente o ICMS. O GAECO informou que o crime envolvia 5 núcleos. Na primeira, nota falsa surgia quando os grãos eram carregados aqui no estado com destino a uma corretora também localizada em Mato Grosso do Sul. Nesta modalidade, o ICMS é diferenciado, ou seja, o tributo é recolhido a posterior. Mas quando o destino era para fora do estado, a fraude prosseguia com uma segunda nota fiscal. Dessa vez, informando que os grãos foram produzidos em outro estado e com destino a uma outra região do país, ou seja, estava em Mato Grosso do Sul apenas de passagem. Com essas 2 notas, os grãos deixavam o estado sem recolher imposto. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. Somos mais. Somos Semialfa. Mais qualidade. Mais tecnologia. Mais vigor. Mais segurança. A melhor genética e tecnologia para a produção está nas sementes Semialfa. Use semente certificada. É legal. É mais produtividade. Cooperalfa. Cooperar é evoluir. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Produção de bambu deverá ser estimulada pelo Ministério da Agricultura. Em entrevista nesta terça-feira, depois de participar em São Paulo do seminário sobre a economia do bambu no Brasil, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, disse que poderá rever regulamentação e trabalhar para que o próximo plano agrícola tenha taxas mais favoráveis a essa cultura. Declarou ter ficado impressionado com a possibilidade do plantio em áreas degradadas e com o fato de que pequenas unidades produzirem grandes volumes de bambu. Para mim isso é uma grande novidade hoje também, né? Eu sou da área agrícola, sou engenheiro agrônomo, mas nunca tive um contato maior com alguma coisa organizada como está aqui hoje, né, nesse fórum.
É uma cultura que tem um potencial gigante para a agricultura e principalmente porque ela vai se dedicar a áreas degradadas. Em pequenas unidades você consegue fazer grandes volumes de bambu. No futuro, essa cultura deverá ir para dentro dessa área de financiamento e aí, lá no futuro, quem for fazer o Plano Safra, discutir essa possibilidade de uma redução maior ou não em relação às outras culturas que são financiadas. Sobre a destinação do bambu, lembrou atividades como geração de energia, uso como fibra para estofamento de automóveis, no artesanato e na construção civil, entre outras aplicações. Em pequenas unidades você consegue fazer grandes volumes de bambu que pode servir para um número grande de atividades como bioenergia, fibras para estofamento de automóveis, etc., uma série de coisas. Então, eu me coloquei à disposição como ministro para que a gente possa, até o final do ano, receber desse congresso as informações e as necessidades e ajustar a legislação interna do Ministério para poder incentivar isso. Em seu discurso, o ministro destacou a importância do sistema integrado de produção que permite o uso mais eficiente da terra, preservando os solos e os recursos hídricos, unindo produtividade, bem-estar animal e diversificação da produção, frente às mudanças climáticas. Mas informou ainda estar trabalhando junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para que o bambu seja considerado floresta plantada e passe a ter acesso ao crédito destinado a esse tipo de plantio. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente quinta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.